Olá! Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Sandra Maria. Bem-vindos todos que nos ouvem. O programa de hoje é dedicado a Ernesto Bolzano, professor e pesquisador espírita italiano. Ernesto Bolzano foi um professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim e pesquisador espírita. Destacou-se ativamente na literatura sobre fenômenos paranormais, a partir da virada do século XIX até o início dos anos 1940. Bolzano nasceu em 9 de janeiro de 1862, em Gênova, na Itália, e desencarnou em 24 de junho de 1943, na mesma localidade. Era professor da Universidade de Turim e foi, antes de se converter ao espiritismo, materialista, céptico e positivista. Numa época em que o positivismo empolgava muitas consciências, Bolzano demonstrava-lhe nítida inclinação. Dos postulados positivistas, gravitou para uma forma intransigente de materialismo, o que o levou a proclamar mais tarde: "Fui um positivista materialista a tal ponto convencido que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma." O fato de representantes da ciência oficial levarem a sério a possibilidade da transmissão de pensamento entre pessoas, a aparição de fantasmas e a existência das chamadas casas mal-assombradas escandalizava Bolzano. Somente após ler diversas outras obras é que Ernesto Bolzano resolveu dedicar-se com afinco e verdadeiro fervor ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas, fazendo-o por meio das obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, William Crookes e outros. Assim, encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Ernesto Bolzano, professor e pesquisador espírita italiano. Como medida inicial para um estudo profundo, Bolzano organizou um grupo experimental, do qual participaram muitos professores da Universidade de Gênova. No decurso de 5 anos consecutivos, graças ao intenso trabalho desenvolvido, esse pequeno grupo propiciou vasto material à imprensa italiana e, ultrapassando fronteiras, chegou a vários outros países. Havia-se obtido a realização de quase todos os fenômenos, combinando com a materialização de 6 espíritos de forma bastante visível e com a mais rígida comprovação. Bolzano dedicou-se, primeiramente, à filosofia da ciência, interessando-se, sobretudo, pelas ideias do filósofo inglês Herbert Spencer. Em 1891, começou a se ocupar da telepatia e principalmente do espiritismo, assuntos que interessavam àquele tempo tanto estudiosos da Europa quanto da América. Desde então, Bolzano dedicou-se inteiramente, em completa solidão e até a sua morte, ao estudo da metafísica e da metapsíquica. Mais que experimentador, Bolzano foi um pesquisador, organizador e comentador dos fenômenos relativos à literatura metapsíquica do seu tempo, quando os visionários, os crédulos, os mitômanos e os charlatães eram mais numerosos do que os estudiosos sérios. Bolzano publicou 52 obras e tratavam de cada aspecto da metapsíquica: telepatia, psicocinese, mediunidade em geral e outros. Manteve extensa correspondência com os maiores representantes da metapsíquica, dentre os quais os físicos ingleses William Crookes e Oliver Lodge e o fisiologista francês Charles Richet. No 5º Congresso Espírita Internacional, que ocorreu no ano de 1934 em Barcelona, Ernesto Bolzano foi o presidente de honra. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir.
Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Ernesto Bozano, professor e pesquisador espírita italiano. O devotamento de Bozano ao trabalho fez com que se tornasse um dos mais destacados pesquisadores dos fenômenos espíritas, impondo-se pela projeção do seu nome e pelo acendrado amor que dedicou à causa que havia esposado e que havia defendido com todas as forças de sua convicção inabalável. Um fato novo veio contribuir para robustecer a sua crença no espiritismo. A desencarnação de sua mãe, em julho de 1912, serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma. Bozano realiza, nessa época, sessões semanais com um reduzido grupo e com a participação de famosa médium. Realizando uma sessão na data em que se marcava o primeiro ano da desencarnação de sua genitora, a média escreveu umas palavras num pedaço de papel, as quais, depois de lidas por Bozano, o deixaram assombrado. Ali estavam escritos os 2 últimos versos do epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo de sua mãe. Até sua morte, esse estudioso solitário, que tinha dedicado grande parte da sua vida à tentativa de dar ao espiritismo um caráter científico, deixou uma biblioteca de metapsíquica, das mais ricas da Europa e do mundo até hoje. E este foi o programa de hoje, esperamos que tenham gostado.